Eu estava tomando meu terceiro uísque da noite quando o telefone tocou. Era uma daquelas chamadas que você sabe que vai mudar tudo antes mesmo de atender. Meu nome é Jack Callahan, ex-detetive de homicídios da polícia de Boston. Há 5 anos, larguei o distintivo depois de um caso que me quebrou. Um assassino que nunca peguei. Um monstro que matava sem deixar rastros. Sem impressões digitais, sem testemunhas. Só corpos frios e um vazio que me consumiu. Até aquela noite, eu achava que ele tinha desaparecido. Até aquela noite, eu achava que estava livre. Era o Sargento Dias, meu antigo parceiro. Jack, você precisa ver isso. Tem um corpo na Rua Elm. Igual aos outros. Minha mão tremeu segurando o copo. Igual aos outros. O mesmo padrão. Uma mulher jovem, garganta cortada com precisão cirúrgica, mãos cruzadas sobre o peito como numa prece macabra e uma moeda antiga deixada sobre os olhos. Ele estava de volta. Cheguei ao local do crime em 20 minutos. O cheiro de sangue e chuva misturava-se no ar. A vítima era Emily Harper, 32 anos, advogada. O rosto dela me parecia familiar, mas eu não conseguia lembrar por quê. Enquanto os peritos trabalhavam, Dias me entregou um envelope encontrado ao lado do corpo. Meu nome estava escrito na frente, em letras tortas e vermelhas. Dentro, uma única frase. Você não terminou o jogo, Jack. Naquela noite, não dormi. Passei horas encarando o bilhete, sentindo o peso de cada palavra. Ele sabia quem eu era. Ele queria que eu soubesse que isso era pessoal. Mas o que eu não sabia, ainda não, era o quanto aquele jogo ia me custar. No dia seguinte, comecei a cavar. Se esse assassino queria brincar comigo, eu ia jogar para vencer. Peguei meus velhos arquivos, caixas empoeiradas que eu guardava no porão, como um lembrete do meu fracasso. 5 vítimas, 5 anos atrás. Todas mulheres, todas mortas da mesma forma. Garganta cortada, moeda nos olhos, mãos cruzadas. Eu tinha obsessão por aquele caso, até ele me destruir. Minha esposa, Laura, me deixou por causa das noites que eu não voltava para casa. Meus amigos na polícia pararam de me chamar. E eu parei de me reconhecer. Enquanto lia os relatórios, algo começou a me incomodar. Emily Harper. O nome dela não estava nos arquivos antigos, mas eu já o tinha visto antes. Então me lembrei. Ela foi jurada no julgamento de um traficante que prendi meses antes de abandonar o caso do assassino. Um detalhe insignificante na época, mas agora, coincidência demais. Fui até a biblioteca municipal, onde guardam registros antigos de tribunais. Lá estava Emily Harper, jurada número 7 no caso de Victor Malone, um traficante que pegou perpétua graças ao meu trabalho. Mas isso não fazia sentido. Por que um assassino serial mataria uma jurada de um caso que nem era dele? A menos que eu estivesse olhando para a coisa errada. Voltei aos arquivos das vítimas antigas e então eu vi. Todas elas, todas as 5, tinham alguma conexão com o caso Malone. Uma era a promotora, outra uma testemunha. Uma terceira, a estenógrafa do tribunal. Meu coração disparou. O assassino não era um louco aleatório. Ele estava me caçando através das pessoas que eu usei para prender Malone. E agora, com Emily, ele estava dizendo: o jogo recomeçou. Naquela noite, recebi outra ligação. Outro corpo. Desta vez, era Daniel Pierce, o juiz que sentenciou Malone. Mesma moeda, mesma prece macabra. E outro bilhete. Você está mais perto, Jack, mas ainda não vê. Eu sabia que o assassino estava me guiando, como um predador brincando com uma presa já exausta. Mas eu não ia ficar parado, esperando o próximo golpe me acertar em cheio. O ar parecia mais pesado agora, carregado de um pressentimento que eu não conseguia ignorar. Peguei o carro, o motor rugindo enquanto eu acelerava pelas ruas escuras de Boston. As luzes dos postes piscando como olhos acusadores.
Meu destino, a prisão estadual. Victor Malone, o traficante que eu tinha colocado atrás das grades, era a chave. Se ele estava no centro desse pesadelo, eu precisava olhar nos olhos dele e arrancar a verdade, nem que fosse com as mãos nuas. A prisão era um monstro de concreto e aço, engolindo a luz da lua com suas sombras profundas. Passei pelos portões, o clangor do metal ecoando como um aviso. Lá dentro, o cheiro de mofo e desespero me sufocava enquanto eu caminhava pelos corredores, os guardas me lançando olhares desconfiados. Malone estava na cela, sentado como um rei destronado, os dedos tamborilando na mesa de metal. Seus olhos me perfuraram, brilhando com uma malícia que fez meu estômago revirar. Ele sabia algo, eu podia sentir, mas a resposta que ele me deu foi um enigma, uma faca cravada na minha mente, mais perto de casa. Saí dali com o coração disparado, a frase dele girando como um carrossel quebrado na minha cabeça. O asfalto molhado refletia as luzes da cidade enquanto eu voltava, as mãos apertando o volante com tanta força que os nós dos meus dedos ficaram brancos. Mais perto de casa. O que isso significava? Minha mente corria, revisitando cada detalhe, cada vítima, cada moeda ensanguentada. Foi então que o telefone vibrou no banco do passageiro, um som que cortou o silêncio como uma lâmina. Era Laura, minha ex-mulher, a voz dela tremendo através da linha, um fio de pânico que me fez pisar fundo no acelerador. Alguém tinha estado na casa dela. Uma moeda deixada na porta, como um convite para a morte. O ar fugiu dos meus pulmões. Laura não tinha ligação com Malone. Ou tinha? O passado estava se desfazendo diante de mim, revelando rachaduras que eu nunca quis enxergar. Cheguei à casa dela em minutos, os pneus cantando contra o chão. A porta da frente estava entreaberta, o vento balançando as cortinas como fantasmas dançando na penumbra. A moeda estava lá, no degrau, reluzindo sob a luz fraca da varanda, idêntica às outras, antiga, gasta, marcada por um peso que eu não entendia. Entrei, a arma na mão, o cano frio contra minha palma suada. A casa estava silenciosa, mas o silêncio era errado, pesado demais, como se algo me observasse das sombras. Laura estava no sofá, os olhos arregalados, o rosto pálido como cera derretida. Ela me olhou e eu vi o medo puro, um reflexo do que eu sentia crescendo dentro de mim. Minha mente girava. Ela tinha entregado um bilhete para mim anos atrás, algo que eu ignorei. Um aviso que agora parecia o primeiro passo desse jogo doentio. Então ouvi um estalo seco vindo do quintal. Meu corpo agiu antes da mente, os músculos tensos enquanto eu corria para fora, a arma erguida, o coração martelando contra as costelas. A noite estava escura, o vento carregando o cheiro de terra molhada e algo metálico, como sangue fresco. Não havia ninguém, mas o chão estava marcado por pegadas fundas na lama, desaparecendo na linha das árvores. E lá, jogado como um desafio, outro bilhete, as letras vermelhas sangrando contra o papel amassado. Ela é a próxima, Jack. Faça sua jogada. O mundo girou por um instante, o peso daquelas palavras me derrubando como um soco. Laura. O assassino a queria. Ele estava me cercando, apertando o laço, e eu podia sentir o nó se fechando em volta do meu pescoço. Voltei para dentro, os passos ecoando no assoalho, cada som amplificado pelo pavor que me consumia. Laura tremia, as mãos agarrando o braço do sofá como se fosse a única coisa a mantê-la no chão. Eu não podia deixá-la ali, não podia arriscar. Peguei o telefone e liguei para Dias, minha voz rouca, enquanto eu dava ordens. Leve-a para um lugar seguro agora. Mas, enquanto eu desligava, algo frio rastejou pela minha espinha. Mais perto de casa, a frase de Malone ecoava, misturando-se ao bilhete, às moedas, ao sangue.
E se o assassino não fosse apenas um estranho nas sombras? E se ele estivesse mais perto do que eu imaginava, tão perto que eu podia sentir seu hálito na minha nuca? Eu sabia que não tinha mais tempo. Levei Laura para um hotel e chamei Dias para protegê-la. Enquanto isso, voltei aos arquivos, desesperado por uma pista. Foi quando encontrei um nome que eu tinha ignorado. Thomas Reed, assistente do advogado de defesa de Malone. Ele esteve no tribunal todos os dias, mas nunca foi suspeito. Um homem quieto, quase invisível. Cavei mais fundo. Reed tinha perdido tudo depois do julgamento. Malone o culpou pela derrota e sua vida desmoronou. Esposa o deixou, perdeu o emprego, virou um fantasma. Fui até o último endereço conhecido de Reed. A casa era um casebre caindo aos pedaços. Dentro, encontrei um altar macabro. Fotos de todas as vítimas, recortes de jornal do caso Malone e uma foto minha com os olhos riscados em vermelho. Ele estava lá me esperando, com uma faca na mão e um sorriso doentio. "Você finalmente entendeu, Jack", ele disse. "Você destruiu minha vida quando prendeu Malone. Ele era minha salvação e você o tirou de mim. Agora eu tiro tudo de você." Lutamos. Ele era rápido, mas eu estava desesperado. Consegui desarmá-lo e algemá-lo com um par velho que ainda carregava. Chamei a polícia. Pensei que era o fim. Mas enquanto o levavam, Reed riu de novo. "Você acha que sou o único? Pergunte a Dias, Jack. Pergunte quem mandou o primeiro bilhete Dias. Meu parceiro, meu amigo." Corri até o hotel. Laura estava viva, mas Dias não estava lá. No quarto, um bilhete final. "Eu te dei o caso, Jack. Eu te dei o monstro. Mas você nunca viu o verdadeiro jogo." A verdade me atingiu como um soco. Dias tinha plantado as primeiras pistas 5 anos atrás, me guiando para Malone, me usando para subir na carreira. Reed era só um peão, um homem quebrado que Dias manipulou para me punir quando eu desisti. O verdadeiro assassino, o cérebro por trás de tudo, era o homem em quem eu confiava. Quando a polícia chegou, Dias já tinha sumido. E eu? Fiquei com o eco da risada de Reed e a certeza de que o jogo nunca acaba. Não para mim,